Mediação, arbitragem ou tudo se resolve no fórum? Mediação é importante, as partes precisam estar abertas para isso, porque na hora do litígio, principalmente em direito de família, as pessoas estão os ânimos das pessoas estão tão alterados que elas não conseguem raciocinar. Então, um mediador, com todo o preparo que a Silvia tem, por exemplo, pode trazer a coisa de uma forma mais branda para a pessoa entender, porque nós, advogados, somos técnicos, nós até somos mediadores também. Eu tento muita mediação no meu escritório antes de partir para a briga. A gente chama os advogados, a gente chama as partes, mas às vezes não dá. Claro que numa petição que nós vamos fazer, a gente vai querer escrever de uma forma mais tendenciosa para o nosso cliente. Então, um mediador pode colocar isso numa balança de uma forma mais correta. Eu acredito muito que se as coisas podem se resolver fora do judiciário, é benéfico para todo mundo. Entre esses três, cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu momento. Todas as opções, né, que a gente fala, os meios, né, de solução de conflito, todos eles são válidos. Tem momento que o judiciário é o melhor caminho ainda para diversas questões. Mediação, que eu colocaria que em qualquer contexto a mediação vai bem, até em aspectos que eu não conheço, eu sei que existe na mediação penal, né? Isso até nessa situação ela é possível. Então, mediação eu sempre vejo com bons olhos, tanto antes do judiciário, durante o judiciário, como até na arbitragem. Tem até um nome próprio na arbitragem, a gente fala que tem a cláusula arbitral e tem a cláusula mediarb, que é a cláusula de mediação combinada com arbitragem, ou chamada cláusula escalonada. Então, tenta a mediação, se não der certo, vai para a arbitragem. A arbitragem é interessante, mas também de acordo com a natureza do conflito. É direito patrimonial disponível. Então, caberia em questões, por exemplo, de sucessão? Eu entendo que sim, cabe, desde que partes maiores, capazes, todos de comum acordo, submeter a questão da divisão para a arbitragem. Eu acho o melhor caminho, principalmente quando envolve um patrimônio mais robusto. Fazenda, empresa, vai discutir qual é o valor da retirada do sócio, qual a participação do sócio naquela empresa, ou quanto vale a empresa. Com um patrimônio melhor, o caminho é a arbitragem, é muito mais rápido, muito mais célere. No judiciário, infelizmente, nós temos alguns problemas. Ainda recebi esses dias, para um eventual parecer, acompanhamento do processo, tudo, uma sentença em um reconhecimento de solução, não era divórcio, né? Divórcio, mas a partilha de bens do divórcio. Então, eu já falo que para a partilha de bens é possível de comum acordo ir para a arbitragem, mas uma sentença que partilhou o patrimônio do casal. De que forma? Eles tinham empresa, casa, carro e ativos financeiros, mais ou menos isso. Empresa, 50% cada um. Casa, 50% cada um. Carro, pegou os 4 carros, 50% para cada um. Isso é partilha? Pelo menos o juiz observou. E as multas deverá pagar aquele que estiver dirigindo o carro. Ah, bom, pelo menos, né? Mas ele falou, olha, não cabe execução aqui no juízo de família, vocês vão resolver esse problema lá no juízo civil, para dissolução de condomínio. Então a gente pede uma partilha num processo de inventário, num processo de divisão de bens, numa separação, num divórcio, qual vem a sentença? Faço a partilha, cada um passa a ser dono de 50%. Ou entre os herdeiros, cada um passa a ser dono de 1/4 entre os 4 herdeiros. Isso não é divisão. Porque se não tem conselho, o juiz parte para isso. Na arbitragem, não. Na arbitragem vai ser feito o levantamento, as partes pedem, e nos árbitros podem falar, olha, o carro que ela usa fica para ela. Nossa, pode ser feito isso, lógico. O carro que ele usa fica para ele. Ah, mas tem uma diferença de X mil reais. Um compensa o outro e pronto. Parece alguma coisa lógica, né? Vocês vão falar, nossa, isso é um problema? Se é um problema enorme. Li agora uma sentença nesse sentido. Ou seja, resolve o litígio? Não. Prolonga o litígio. Manda para o juízo civil. Aí nós falamos, bom, entra a arbitragem, cai bem a arbitragem? Sim, mas todos têm seu espaço. Às vezes as partes precisam submeter mesmo ao judiciário. Guarda, regulamentação de visitas, isso é matéria, lógico, que é feita aí exclusiva do judiciário. Agora, numa partilha de bens, podemos pensar, aliás, a recomendação é que tenha, assim, pensar no encaminhamento para uma arbitragem. Mas cada um tem seu espaço, viu? Só mediação que eu acho que cabe em todos.
Na mediação cabem todos. No processo de inventário, que os familiares não se entendem, então aquele testamento, aquele inventário vai se prolongando, fica ad nauseam. Uma mediação ajuda muito, porque você consegue fazer com que as partes se componham. Ou não, né? Porque muitas vezes tem alguém que quer brigar até o fim. É sangue nos olhos e dá tiro no próprio pé. Ele acaba perdendo, aí o juiz que vai dispor e acaba dando uma confusão. Isso, a mediação é muito útil. Mediação também é muito útil para guarda e partilha. Visitação, porque muitas vezes o casal se separa, a mãe está com raiva, ele foi embora com aquela mocinha linda, então não pode mais ver meu filho. Então, ela provoca uma alienação parental e acaba dando um problemão. Ou, ao contrário, muitas vezes o pai não quer falar e não quer que a mãe veja. Então, é muito complicado. Então, partilha, pensão, alimentos compensatórios. Outro dia eu fiz uma que ele não queria ficar dando pensão, ele se decidiu pelos alimentos compensatórios. Ele falou assim, olha, eu não quero ficar dando pensão, ele ganhou muito dinheiro, ela foi minha companheira de verendeira, ele deixou a casa que ela mora, que é uma belíssima casa, muito bem localizada, deixou ela com título do clube e deixou ela com mais 2 imóveis. E pronto, ela já está assim, ela já estava abastecida, falou assim, para mim está bom, eu trabalho, vou continuar. Então, ele já usou os alimentos compensatórios e ele não quis ficar dando uma pensão, ele não houve uma ação de alimentos. O que ganharam anos, que uma ação de alimentos vai para o tribunal, vai para o judiciário, ela demora. E a mediação também ajuda muito em apuração de haveres em dissolução societária, ajuda muito também em empresas familiares, tem ajudado no agronegócio, que é o que eu tenho estudado agora. Agora tem no tribunal, no tributário, no penal, eu não sei como é que é isso. Tem também na trabalhista, mas eu acho que a mediação tem um ponto que pode ter a mediação, tem um momento. E se passou do momento, ela não adianta. Tem que fazer na hora que está maduro, né? Tem que fazer na hora certa, tem um ponto. Por isso que os advogados, como Gledes, como Francisco, como a Carolina, vão saber o momento da mediação. Que tem um momento, porque não é um remédio para todos os males também. Tem gente que está preparada para a mediação, tem gente que não está. Às vezes a gente precisa entrar no judiciário, ter algumas decisões para a pessoa pensar, nossa, será que eu vou continuar nessa briga? Então vamos sentar para conversar. Então, na prática, né, do dia a dia ali do escritório é muito isso. Acho que cabe uma sensibilidade do advogado de sentir qual é o momento que essa pessoa está, esse casal ou até, né, esses herdeiros de um inventário e direcionar da forma mais assim, que seja mais vantajosa para todo mundo e sempre pensando, quando tem criança, a gente tem que sempre alertar. Vamos ser razoáveis, né? Não vamos eternizar uma briga. Acho que a gente tem uma função social grande aqui como advogados, né? Então, é muito importante isso para manter. E a gente tem uma responsabilidade de manter. Preservar os vínculos. Preservar os vínculos. Mas esse é um grande objetivo. Muito obrigado.